galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, olha só, vamos deixar de enrolação e vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai trabalhar uma aulinha, ou na verdade uma super aula, de significação contextual de palavras e expressões. Só que é o seguinte, às vezes a gente dá uma olhada no edital e trabalha assuntos separadamente. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Eu tenho que entender que na língua portuguesa, apesar de aparecerem termos isolados no edital, eu tenho, na verdade, tudo interligado. Então, para eu conseguir realmente fazer uma análise textual, eu antes tenho que conseguir fazer uma análise gramatical. E muitos dos assuntos que ali estão separadamente, eles trabalham em processos conjuntos. Só para citar como exemplo, a nossa própria aula hoje, ela é trabalhada em cima do processo semântico. Isso é semântica. E para que serve a semântica? Serve para a gente trabalhar em cima dos significados, serve para a gente trabalhar em cima dos sentidos. Ora, Sidney, mas não é exatamente isso que a gente está fazendo? É. Isso daqui, na verdade, serve para ampliação de conhecimento. Como assim? Eu vou trabalhar, no final das contas, o processo interpretativo. Quanto maior o meu conhecimento de mundo, maior a minha capacidade interpretativa. Então, tudo isso que a gente trabalha em cima da semântica tem como função trabalhar o fator da interpretação na hora da prova. Só que eles vão desmembrar para a gente, para que você em casa, ou candidato, aspirante a essa vaga do concurso público, você saiba que esse conhecimento de mundo não se resume só à sua prática de vida, à sua idade, às suas vivências, não corresponde apenas a ter lido bons livros, a ter escutado boa música, a ter visto bons filmes. Não é só isso. Na verdade, também remete a uma leitura atenta. Como assim, Sidney? Vamos lá. Para você produzir bem um texto, ou para você conseguir pegar as nuances de um texto bem produzido, você tem que ter um vasto vocabulário. Quanto menor o meu vocabulário, mais reduzido também é o processo de compreensão que eu vou ter com os textos que são mais complexos. Se eu tenho um vocabulário reduzido, eu consigo entender textos mais simples. Se o texto for um pouquinho mais complexo, isso já vai dificultar a minha vida. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ler bastante. Então, o fato de você ler muito vai te auxiliar na hora da prova. Ah, Sidney, mas ferrou, porque eu não tenho tempo para poder fazer essa leitura toda. O que eu vou fazer da minha vida? Não dá mais para pegar Machado de Assis, Guimarães Rosa, Clarice Lispector, não dá mais para fazer isso. Não tem problema. Você vai continuar com a leitura que você está fazendo para a prova. Então, se você está lendo aí o direito penal, o direito constitucional, o direito administrativo, se você está pegando a parte de atualidade, se você está pegando a parte de língua portuguesa, você vai continuar nessa leitura. Uma dica que eu sempre dou é que você amplie essa leitura com jornais, com revistas, preferencialmente editoriais. Agora, Sidney, eu vou te dizer que eu faço tudo isso e ainda assim eu tenho dificuldade. Então você tem que ler com foco. Você tem que pegar qualquer tipo de texto e estar sempre com um dicionário ali do lado. Porque muitas das vezes a prova vai trabalhar em cima dessas palavrinhas que são um tanto quanto mais complexas, não que elas são impossíveis, mas na verdade nós não as utilizamos todos os dias. E aí o que a gente tem que fazer? Se eu tenho o hábito de pegar uma palavra, olhar e falar, nossa, que palavra diferente, que palavra interessante, mas eu passo batido, não anoto, não sublinho, já era. Perdi a oportunidade de ampliar o meu conhecimento. O que eu tenho que fazer sempre? Eu tenho que estar sempre com um dicionáriozinho ali perto, para qualquer tipo de leitura. Surgiu uma palavra diferente? Sublinha. Vai lá no dicionário, ó. Veja o conceito, veja o que significa realmente e, se possível, até anote. Coloque numa listinha, pô, essa palavra é interessante, porque aí depois você pode utilizar na produção de um texto ou quando pegar na prova, você também já vai saber do que se trata. Então vamos parar de enrolação e vamos logo direto ao ponto. Então vem aqui comigo. A nossa aula de hoje é esta: significação contextual de palavras e expressões. Como é que isso funciona? Olha aqui comigo, ó. A significação das palavras. Quanto à significação, as palavras são divididas nas seguintes categorias. Na verdade, nós vamos ter aqui 3 categorias. Aí olha a primeira. A primeira são os sinônimos.
O que é o sinônimo? As palavras que possuem significados próximos são chamadas sinônimos. Eu sei que de vez em quando as pessoas dizem que nós temos sinônimos perfeitos, mas isso é muito complexo. Não há por que eu pensar, na verdade, que eu tenha um sinônimo perfeito. Porque se fosse o caso, não teria por que eu ter duas palavras significando a mesma coisa. Na verdade, o que eu tenho sempre é uma aproximação de significado. Então, olha aqui os exemplos que eu tenho. Eu tenho casa, eu tenho lar, eu tenho moradia, eu tenho residência. Para que serve, então, entender esse processo sinônimo aqui? Imagina na hora que você está produzindo um texto, uma redação. E hoje em dia, produção textual é importante na hora de prestar um concurso. Aí você começa a escrever. E aí você começa a perceber que tem várias palavras repetidas. Agora mesmo, eu falei o aí 2 vezes. Se para evitar a repetição, eu me valesse de um processo adequado de sinônimo. Num contexto como esse, eu falaria, então você faz isso. Estão entendendo o processo? Então, beleza. Estou escrevendo e coloquei a palavra casa várias vezes. O que eu vou começar a demonstrar na escrita? Pobreza de vocabulário. Porque isso é importante na escrita. Na hora da fala, a fala é tranquila, é algo que vai em constante metamorfose. Então, se eu repito várias vezes o mesmo termo, é capaz até de as pessoas não estranharem. Ou então, encarar como ênfase. Agora, na escrita, se eu ficar repetindo várias vezes o mesmo termo, eu estou demonstrando pobreza de vocabulário. E aí eu vou evitar essa repetição como? Através da coesão textual, que normalmente é feita através dos pronomes de referências, pode ser feita através de elipse, da omissão dos termos, ou então de processos sinônimos. Não quero repetir a palavra casa? Escrevo lar. Não quero mais escrever lar ou casa? Escrevo moradia. Não quero mais escrever moradia? Escrevo residência. Isso, se você quiser trabalhar em cima do texto, por exemplo, não tem uma prova, não tem questões, quero simplesmente entender como é que funciona aquele texto. Uma dica é exatamente esta, você ir marcando todas as palavras sinônimas. Uma dica é marcar todos os sinônimos que há naquele texto. Todos os sinônimos. Se aparecer algum termo antônimo, marco também. Se aparecerem hiperônimos, marco também. Porque o que é o hiperônimo? A gente já viu em outra aula. É aquele termo geral que vai ser comparado a um termo específico. Então, eu tenho hipônimo e eu tenho hiperônimo. Aí, eu também tenho a possibilidade de envolver os substantivos e sublinhar os pronomes que fazem referência a esses substantivos. Agora, de cara, eu só estou entendendo o que são sinônimos. Está vendo como é que está tudo interligado? Longe, distante. Eu falo assim, fulana, você está longe demais de mim. Para eu não falar de novo, para eu não repetir, eu digo, fulana, você está distante demais. Delicioso, saboroso. Carro, automóvel. São equivalentes. São processos que possuem significados aproximados. Agora, observe que o sentido dessas palavras são próximos. O sentido é bem próximo. Agora, os sentidos, né? Aqui ficou ruim. Na verdade, observe que os sentidos, teve um errinho de digitação, tá? Os sentidos dessas palavras são bem próximos, mas não são exatamente equivalentes. Dificilmente encontraremos um sinônimo perfeito, uma palavra que signifique exatamente a mesma coisa que a outra. Afinal de contas, para que a gente vai ter palavras diferentes? Nós temos as aproximações. Agora, Sidney, isso cabe como sinônimo perfeito. Beleza, serve para dizer a mesma coisa, mas não é a mesma palavra. Estão entendendo aonde eu quero chegar? Olha aí, continuando. Há uma pequena diferença de significado entre palavras sinônimas. Veja que, embora casa e lar sejam sinônimos, e muita gente falaria que isso é um sinônimo perfeito, afinal de contas, serve para falar da mesma coisa. Se eu estou diante
da minha casa. Eu posso falar para um amigo, ó, aqui é a minha casa. Ou então eu posso falar, ó, aqui é o meu lar. Mas, continua olhando aqui. Ficaria estranho se falássemos a seguinte frase: comprei um novo lar. Fica ou não fica estranho? Aqui não fica adequada a palavra lar, ficaria adequada a palavra casa. Comprei uma nova casa. Isso é para vocês perceberem que, apesar de termos palavras simplesmente bem próximas, ainda assim vai depender do contexto, vai depender da frase a qual eu estou empregando esta palavra. E aí eu vou, na verdade, sempre trabalhar com a melhor escolha. Opa, ficou estranho? Então vamos substituir. É para isso que existem os sinônimos, para que eu possa lançar mão deles para poder melhorar o texto. Olha a observação importante. O uso de palavras sinônimas pode ser de grande utilidade nos processos de retomada de elementos que interrelacionam as partes dos textos. Do que eu estou falando aqui? Eu estou falando de coesão textual. E se é para ser mais específico ainda, eu estou falando da coesão referencial. Na época da escola, nós pensávamos que apenas o pronome é que fazia referência a alguém. O substantivo também serve para isso. Serve para evitar a referência, quer dizer, serve para fazer a referência, serve para evitar a repetição de um termo anterior. Então, estou fazendo uma coesão referencial anafórica, porque está fazendo retomada, está fazendo referência a um termo anterior. Olha o antônimo. Eu falei que eram 3 tópicos. O primeiro foi o sinônimo, que são elementos que possuem a aproximação de significados. Agora são os antônimos. Os antônimos vão funcionar exatamente ao contrário. São as palavras que possuem significados opostos, contrários. Olha aqui, o mal e o bem, a ausência e presença, o fraco e o forte, o claro e o escuro, subir e descer, cheio e vazio, possível e impossível. Aqui eu coloquei mal com L, que a gente sabe que é um advérbio, e bem. Mas eu poderia ter colocado, por exemplo, bom e mal com U. Mal com U e bom, que seriam adjetivos. Isso daqui é fator de oposição. Geralmente, quando a gente está estudando figuras de linguagem, e num outro momento a gente vai dar uma estudada nisso, a figura de linguagem que se assemelha por esses processos opostos, contrários, ela é chamada de antítese. É exatamente isso. O bem, o mal, o branco e o preto, o céu e o inferno, tudo isso daqui que trabalha valor de oposição, na figura de linguagem a gente chama de antítese. Por que antítese? Porque a tese é a ideia e ante é aquilo que opõe a ideia, ou seja, todos os seus opostos, exatamente como é trabalhado o processo do antônimo. Agora, olha a polissemia. Sidney, isso aí é importante? Pra caramba! Afinal de contas, a nossa língua, a língua portuguesa, ela é extremamente polissêmica. Um mesmo termo pode, na verdade, significar diversas coisas em frases diferentes. Então, olha aqui. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Veja alguns. Olha aqui. Cabo. Eu tenho o posto militar, eu tenho o acidente geográfico, eu tenho o cabo da vassoura e o cabo da faca. Né? O camarada é soldado. E aí ele vai aumentar de posto, né? Vai receber uma promoção. Ele deixa de ser soldado e passa a ser o quê? Cabo. Acidente geográfico. Todo mundo na época da escola, quando estudava geografia, principalmente aquela parte física, que a gente tem a geopolítica, que é sensacional, maneira pra caramba. Provavelmente você está estudando aqui com Alex Mendes, mas tem aquela parte que é um pouco mais chata. Isso é a minha opinião,
que você tem que ficar gravando o nome dos locais, o que é planície, o que é relevo, o que é não sei o quê. Isso é uma parte mais chata, que é uma parte mais de decoreba. E eu tenho lá o cabo, lembra? O cabo da Boa Esperança, não sei o que lá. Então, é um acidente geográfico. Eu tenho também o cabo da vassoura. Lembra daquela musiquinha? Ah, me diga onde você vai, que eu vou varrendo. Então, um cabo da vassoura, tem o cabo da faca e por aí vai. Tem cabo de diversas outras coisas, ainda dá para pegar, dá para ir além. A mesma coisa acontece com a palavra banco. Olha aqui, eu tenho o banco, que é instituição comercial, onde eles pegam o nosso rico dinheirinho e vão acabando com juros e não sei o que lá, e não sei o que lá. E eu tenho também o assento. Ó, você não está aqui nesse banco. Ah, sentei. Não é assim que a gente fala? Às vezes, o assento não é um banco. Às vezes o assento é um sofá, às vezes o assento é uma cadeira, mas ali naquele momento foi o quê? Um banquinho. Que tem até no programa do Raul Gil, não tem no programa? Pegue o seu banquinho e saia de fininho. Então, as pessoas ficam sentadas no banquinho enquanto estão participando. Acabou, perdeu? Pega o banquinho e vai embora. Mas aquele banquinho é o quê? É um assento, onde elas estão, na verdade, elemento este que elas utilizam para ficarem o quê? Sentadas. É por isso que vem assento. E eu tenho manga. Eu tenho a manga, que é a parte da roupa, ó, a manga da camisa, e eu tenho a manga fruta. E se você é do Nordeste, você ainda deve ter pensado assim: Sidney, tem o manga do verbo mangar, ó. Manga de mim não, meu filho. Que é para ficar zoando, né, sacaneando. Então é a mesma coisa. Olha como a nossa língua portuguesa é rica. Ela é muito rica. E, Sidney, isso é cobrado em prova? É sim, é cobrado em prova. Só que, na verdade, isso daqui não está te exigindo diversos exercícios. Isso é uma prática diária. É uma prática em que você presta atenção nas palavras e presta atenção nas possibilidades semânticas que essa palavra possui. Só para você ter noção, olha como é que normalmente cobram isso para a gente em provas. Dá uma olhada aqui. A leitura propicia conhecimento e, muitas vezes, um inefável prazer. É por isso que ela é um direito inalienável. Então, olha aqui. Inalienável do homem. Então, aqui eu tenho a parte que foi provavelmente recortada de um texto. Parte recortada de um texto. E agora eu tenho... Olá, meus amigos, minhas amigas. Eu sou o professor Laqui, com muito orgulho, muita satisfação. Estou aqui para apresentar uma super proposta pedagógica específica para o concurso do Instituto Federal do Ceará 2021. É isso mesmo, edital publicado, edital na praça, e nós, claro, aqui da Lá Concurso, uma grande tradição em oferecer cursos para universidades federais e para institutos federais. Não podíamos deixar de fora dessa grande oportunidade. Então vem comigo, edital publicado, edital na praça, né? Nós teremos 3 grandes cursos. Nós teremos esse curso, que é o assistente em administração, teremos um curso focado para o cargo de administrador e nós teremos um curso também que é conhecimentos básicos, né, que é a parte da legislação e mais língua portuguesa. São 3 oportunidades aí para vocês estudarem conosco, né? Então vem comigo. Este curso, né, curso aí, né, bastante competitivo, focado no cargo de assistente de administração, por apenas 10 parcelas de R$ 90. O prazo de acesso, 90 dias, e o nosso Personal Coach começa no dia 11/10. Professor, o que é o Personal Coach? Personal Coach é a nossa metodologia, que é uma metodologia baseada na administração, que é o regime de metas. Quando uma pessoa trabalha em regime de metas, ela vai se motivando na medida do que cumpre as metas. Então, segunda-feira você tem uma meta, você foi lá, ficou no farol verdinho. Terça você tem outra, quarta e assim por diante. O que acontece? Lá no final do curso,
você brincando com o regime de metas, ranking, a gente vai ranquear vocês. O que vai acontecer? Você vai ter lá um resultado super positivo, né? Digo para vocês, eu desconheço algum aluno nosso aqui da Lá Concursos que cumpriu 100% as nossas orientações pedagógicas que não ficou competitivo. Pode ter certeza disso. Se você cumprir nosso personal coach, você tem tudo para ficar competitivo. A data da prova é no dia 11/12, né? Muito curto aí, o edital aí não é muito complicado o conteúdo programático. As inscrições vão até o dia 7/10 e a banca examinadora é a banca IDECAM. Próximo cargo é o próximo curso nosso. Olha aí que barbada, 10 parcelas de R$15. Você vai ter língua portuguesa e mais conhecimentos gerais, que é a parte de legislação. Também, prazo de acesso 90 dias, né? E o terceiro curso nosso é o curso focado para o cargo de administrador. Apenas 10 parcelas de R$40 e também tem um cargo, tem o personal coach, né? Olha, eu sempre gosto de tirar um print do edital. Aí, edital publicado, edital na praça, dia 8 de setembro. As vagas, né? Ó, administrador. Tem que ter curso superior à administração, mais registro no conselho, 2 vagas imediatas e no máximo aí nós temos aí 9 vagas aí para o quadro de reservas, né? Assistente de administração, no total 49 vagas. Ó, ensino médio profissionalizante ou médio completo, 49 vagas, né? Excelente oportunidade. Então, este concurso nós teremos no total 225, 49 vagas para provimento imediato, né? E no total 225 para ficar na fila de espera. Professor, como é que vai ocorrer essa prova, né? Então, na prova, nós temos aqui essa prova, são 60 questões, múltipla escolha, 4 alternativas, 10 de língua portuguesa, 10 de parte de legislação, que é o decreto do Código de Ética do Poder Executivo Federal, Estatuto do Servidor Público Federal, isso aqui é a Lei Processo Administrativo Federal e as 2 leis específicas de carreira aí e do sistema de educação profissionalizante do Brasil. Todas as leis nós temos gravadas e mais os conhecimentos específicos, né? Este concurso, atenção, tem um prazo de validade de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, ou seja, 2 anos. Então, durante esses 2 anos, se você ficar ali entre os 225 alunos aprovados, né, no cadastro de reserva, digo para vocês que há possibilidade real de quê? De você ser chamado nesse concurso. Então, uma grande oportunidade. O nosso curso de língua portuguesa, que é o Conhecimentos Básicos, que é 10 de R$15, né? Você tem um curso completo de língua portuguesa, com o nosso grande mestre, professor Sidney Martins. Você tem legislação específica, todas essas aulas foram gravadas por mim, estão todas elas atualizadas, não tem nenhum artigo desatualizado. Eu acabei de fazer essa revisão, todas as aulas aí são super atualizadas, né, essas aulas nossas aqui, e já estão disponíveis na área do aluno, né? Assistente de administração, o que vai diferenciar o nosso curso? Exatamente o módulo de assistente em administração. Temos aí raciocínio lógico, informática, né? Noções de administração, tudo dentro de uma grade só, né? Noções de arquivo, ética e responsabilidade, noções básicas de legislação, que aí é somente a parte de contratos, né? Noções básicas, então parte de princípios, de prazos, né? Noções de administração, de direito administrativo. Então esses são os módulos aí para o cargo de assistente em administração. E o cargo de administrador, as matérias específicas, né? A parte aqui de administração é hoje licitação e contratos, né? Licitação e contratos, gestão de pessoas, projetos, regime jurídico dos servidores, que é o mesmo que está lá, eu acho que nem poderia estar esse item aqui, orçamento público e noções de informática. Então, essas aí são a grade prevista e nós montamos com base nessa grade o mais próximo possível. Tá bom, meus amigos? Então, esperamos vocês aqui na LAC Concursos. Forte abraço, tchau, tchau. Clique LAC.